gente viu naquele bloco anterior. Então, baseado nessa ideia de que a criança poderia nascer já com alguma anomalia congênita morfológica, ele pensou que as pessoas também poderiam nascer com alguma anomalia congênita do ponto de vista bioquímico. Então, ele foi o primeiro a dar esse passo da bioquímica médica de ver que algumas doenças estão associadas com alteração da bioquímica normal do ser humano. E aí esse cara tem uma relevância ainda muito significativa, porque ele participou da descrição de pelo menos 4 erros inatos do metabolismo, que foram a alcaptonúria, a pentosúria, o albinismo e a cistinúria. E se a gente vê, ó, a primeira descrição, que foi a dele de alcaptonúria, foi de 1902. Então, nem se genética se sabia, nem sabia essa relação de gene. Nessa época, as ideias de hereditariedade estavam sendo redescobertas, as ideias de Mendel. Então, realmente, ele deu um passo bastante à frente da sua época. E aí ele publicou esse apanhado como se fosse uma dissertação, em 1908, desse termo que ele acabou cunhando dos erros inatos do metabolismo. Esses erros inatos no metabolismo, eles começaram, então, a ser descritos a partir de então, e eles começaram a ser agrupados. Então, existiam livros, que nem esses 4 volumes aqui, que é da 8ª edição desse livro que ainda existe, que é o Scriver, só que hoje não consegue dar conta desse tanto de erro inato descrito em livros. Então, não existe mais versão escrita desse livro. Hoje a gente tem essa versão, que é uma versão online, onde você pode colocar o erro inato e lá vai ter toda a descrição da doença, tratamento, uma versão atualizada. O problema é que é bem carinho você ter a inscrição desse livro também. Ainda do ponto de vista de histórico, acho que vale a gente ressaltar a importância do Folin, que foi um outro médico que fez essa inter-relação da medicina com a bioquímica, isso já um pouquinho mais tarde. E o Folin, ele foi convidado quando um pediatra, colega, chegou para ele relatando a história dessa família, que eles casal Harry e a Borne, eles tiveram um casal de filhos, a Liv mais velha e o Dag mais novo. E aí o quadro era de uma encefalopatia crônica, as crianças evoluíram com deficiência grave. O Dag até teve uma sobrevida muito curta, ele sobreviveu até os 6 anos de idade, e já a Liv não, ela teve uma sobrevida maior, foi até por volta de 50 anos de idade. Mas o que chamava a atenção é que os pais comentavam que quando eles faziam xixi, tinha um odor forte, essa urina deles, e que, caracteristicamente, eles tinham essa deficiência intelectual. E aí, nessa época, foi a época também que estavam se investigando como é que se descobriam os metabólitos na urina. E aí o Folin já tinha uma experiência em relação a isso. E aí, quando ele pegou a urina deles dois e adicionou cloreto férrico, ele notava que a urina ficava com essa coloração verde escura. E aí ele disse, olha, tem alguma coisa que esses meninos estão eliminando e que está dando, altera o cloreto férrico, só que nós não sabemos o que é isso. E provavelmente é ela que explica essa doença. O Folin foi que acabou descobrindo que essa substância que acabava ficando oxidada aí era o ácido fenilpirúvico, e ele começou a dizer, bom, então essa doença tem a ver com um acúmulo e a excreção do ácido fenilpirúvico. Hoje a gente sabe que a fenilcetonúria era doença deles dois, né? E a partir disso, né, dessa interação bioquímica, da investigação de metabólitos na urina, foi que começou a se dar o pé realmente de como se diagnosticar os erros inatos no metabolismo. Um pouquinho de histórico que a gente pensa assim, nunca conheci uma pessoa com erro inato, porque sempre erro inato é uma doença grave, mata, não sei o quê. Não, existe, vocês vão ver já que na definição própria de erro inato do metabolismo, ele é um grupo de doenças bastante heterogêneo. Então, às vezes, nós podemos ter algum erro inato do metabolismo e também não saber. E aí a gente tem essa relação histórica, né? Qual é a relação que teria, por exemplo, o rei George III, o Van Gogh e o nosso Aleijadinho em relação ao erro inato do metabolismo? Todos 3 provavelmente eram acometidos por um erro inato do metabolismo, que é um grupo de porfiria hepática, e esse grupo das porfirias hepáticas levam ao quadro
de comprometimento neurológico e psiquiátrico na idade tardia. Por isso que, carinhosamente, né, o rei George foi chamado de louco por conta disso, que ele tinha esses episódios de surtar, e aí, quando ele estava nesses surtos, ele acabava fazendo algumas das loucuras dele. E aí a gente pode extrapolar para Van Gogh, que talvez utilizava isso, né, a resposta dele na arte, e também para o Aleijadinho, que até a questão das deformidades posteriores também tem a ver com o próprio erro inato do metabolismo. Vocês vão ver já já que esse grupo aqui de erros inatos pertence ao grupo 1 da classificação de erros inatos, que é o mais importante que a gente vai destacar hoje. Antes de tudo, para a gente dar uma acordada, eu trouxe algumas questões também das provas de neonatologia. Foi difícil contradir Renato, mas eu achei algumas mais de desmorfo. Então, essa foi daqui de Maracanã 2011. A sequência de Pierre Robin é caracterizada por... O que é que vocês marcariam nessa questão? Todo mundo concorda da letra D de dado? Ó, mandíbula pequena pode até ter, né? Orelhas mal formadas não é comum em Pierre Robin. Cardiopatia também não é comum. Hipoplasia de mandíbula, tudo bem. Orelhas mal formadas, não. Coloboma, aí que não. Coloboma é aquela alteração, distúrbio de fechamento, somente do olho. Quando você tem uma fenda numa estrutura formada em camadas, você vai ter um coloboma. Base nasal alargada, displasia de quadril, estenose arterial pulmonar. Também não faz parte de Robin. Micrognatia, glossoptose e fenda na linha média do palato mole. Certíssimo, que é aquela fenda posterior em formato de letra U, não é uma fenda anterior. A glossoptose é aquela língua que fica projetada justamente sobre o palato, impedindo o fechamento posterior. Não tem faces típicas, tirando a retrognatia importante, mas não tem orelha de plantação baixa, genesia renal, hipoplasia pulmonar, então é D de dado mesmo. Então, os erros inatos no metabolismo, quando a gente pensa, a gente já começa a sofrer porque vê as rotas metabólicas todas e acha que a gente tem que saber todas as rotas metabólicas. Não precisa. A gente precisa entender que qualquer alteração em qualquer via metabólica dessa pode levar ao erro inato do metabolismo. Com certeza. Até esse, só sei que esse ciclo aqui deve ser o ciclo de Krebs, esse aí do meio, né? Aonde? Só pela saída do tempo. Então, qual é a definição de erro inato do metabolismo? Erro inato do metabolismo não é uma doença só, ele é um grupo de doenças. E ele é um grupo heterogêneo também de doenças. Isso é que leva à dificuldade de se chegar a um diagnóstico. Nem todos vão ter a mesma cara, o mesmo crachá. Então, cada um tem sua individualidade. Já já a gente vai ver que uma das tentativas de organizar o raciocínio clínico foi essa organização em grupos de erros inatos do metabolismo. Mas esse grupo está associado a quê? Antigamente se pensava só que erro inato era a deficiência de uma enzima, porque era quando a gente começou a entender essas doenças que é um passo metabólico que precisa de uma enzima, se essa enzima estiver deficiente, eu vou ter o surgimento de sinal e sintoma. Verdade. Só que hoje em dia a gente sabe que não são só enzimas, podem ser também cofatores ou até mesmo proteínas de transporte dentro da célula que podem alterar o metabolismo. O que importa é que essa deficiência em qualquer uma dessas proteínas, ela é geneticamente determinada. Então, por isso é que ela é considerada uma alteração congênita, a gente já nasce com ela. Na verdade, os sintomas já se iniciam intraútero. Às vezes, algumas delas é que a manifestação vai ser mais tardia. E aí vai levar ao aparecimento de sintomas e sinais variados e muitas vezes multissistêmicos. Então, se a gente olhar aqui essa imagem, eu posso ter uma alteração numa proteína transportadora que impede que um determinado substrato entre no organela ou entre dentro da célula. Eu posso ter algum passo metabólico onde um determinado substrato B
ele vai ser convertido no produto C. Para isso eu preciso de uma enzima. Só que essa enzima, para ela estar 100% ativa, ela precisa de um cofator. Então, se eu tiver deficiência dos cofatores, de um determinado cofator, eu vou ter deficiência da enzima e eu vou ter um erro inato do metabolismo. Ou eu posso ter uma alteração, se a enzima não tiver cofator, diretamente na enzima, levando à conversão. Uma outra coisa da gente entender é que um determinado produto de uma reação anterior, ele pode ser importante para um passo metabólico seguinte. Então, é por isso que isso vai acabando tornando as etapas mais complexas do EGNAT, porque não é uma coisa só, vamos dizer, unidirecional. Esse complexo metabólico, essas vias são, vamos dizer, assumem diversas formas. Só para a gente trazer exemplos dela, para dizer que a gente já ouviu falar de algum EGNAT, aí eu trouxe exemplo de algumas delas associadas com cada um desses passos. Então, talvez vocês tenham visto, bebê que estava na unidade B, que teve deficiência transportador de glicose, do GLUT1, que é chamada síndrome ou doença de De Vivo. E aí o passo metabólico é justamente uma proteína carreadora, que nesse caso é transportador de glicose para dentro do sistema nervoso central. E aí você tem a falta desse transportador, você não consegue transportar glicose para dentro do sistema nervoso central. E a característica clínica marcante, por exemplo, é glicose extremamente baixa no líquido. Tá? Por não ter glicose e o neurônio utilizar estritamente de glicose para fazer metabolismo, é uma encefalopatia epilética grave, são crises de difícil controle, porque não está chegando glicose para o neurônio trabalhar. E aí o problema todo é num transportador. Um outro exemplo é pensar na deficiência da unitina transcarbamilase, que é um erro inato que pertence ao ciclo da ureia. Eu tenho a deficiência dessa enzima, da OTC. Se eu tenho a deficiência da OTC, o que é que eu posso pensar? O problema pode surgir de duas formas. O problema pode ser do acúmulo de um substrato ou da deficiência do produto. Então, devo raciocinar dessa forma. No caso da OTC, o problema dela não é a deficiência do produto, que existem outras vias metabólicas que acabam ajudando no produto do metabolismo da OTC. Só que o problema dela é do acúmulo de substrato. Esse substrato que tem aqui é justamente a amônia. Então, a OTC leva a uma hiperamonemia grave. E essa hiperamonemia que leva os sinais e sintomas da doença. E é isso que tem que ser tratado de uma forma urgente, né? Senão essa criança morre por conta da deficiência dessa enzima. Um outro exemplo aqui é a deficiência do produto, não é pelo substrato se acumulando. A falta do produto também pode levar a sinais e sintomas, como acontece nas deficiências de cadeia respiratória. A célula precisa de ATP. Então, ela está lá no metabolismo normal dela, está produzindo, fez a primeira etapa, né, de quebra da glicose, mas aí quando chega nas etapas finais de realmente produção de energia, que é quando a célula mais produz ATP, por isso é que a gente utiliza de algumas drogas para forçar a mitocôndria na produção do ATP. E aqui aquela etapa mais complexa, onde a falta de uma ou duas enzimas, aqui vocês vão ver que é a acidúria metilmalônica, que não há deficiência de uma enzima só, mas aqui o que leva é justamente um acúmulo de produtos, que no caso também é amônia, e é esse acúmulo de amônia que vai levar ao quadro clínico da acidemia, propriamente dita. Então, quando a gente pensa em acidúria orgânica, o problema do erinato não é a falta de produto. Também o que é característico nela é o acúmulo de amônia que vai levar aos sinais e sintomas da doença. Por isso que, clinicamente, o ciclo da ureia se comporta muito parecido com uma acidúria orgânica, porque o problema da doença é o acúmulo da amônia. Se eu conseguir tratar isso, eu vou reduzir sinal e sintoma. E um exemplo clássico de ausência ou de deficiência do cofator são no caso das hiperfenilalaninias. Se a gente lembrar lá da fenilcetonúria clássica, a fenilcetonúria é uma deficiência no enzima, que é a fenilalanina hidroxilase, que vai converter a fenilalanina no subproduto. E por que surge sinal e sintoma na fenilcetonúria? Porque essa fenilalanina que não é metabolizada, o substrato acumulado, a célula vai tentar dar um jeito nela.
E tentar dar um jeito nela significa ativar outras enzimas. E quando ela ativa essas outras enzimas, ela produz o ácido fenilpirúvil. E o problema da fenilcetonúria é esse ácido fenilpirúvil, que ele é altamente tóxico para o neurônio. Então, quando a gente fala de fenilcetonúria, hoje ele não é um termo 100% adequado. É melhor a gente falar hiperfenilalaninemiia, que existem outras condições que também levam ao aumento de fenilalanina e dão um quadro muito parecido com fenilcetonúria clássica. Esse é o caso, por exemplo, da deficiência do BH4. Esse é um cofator dessa enzima, da fenilalanina hidroxilase. Então, se eu pensar assim, a pessoa tem um gene normal para fenilalanina hidroxilase. Por que ele ainda tem esse quadro clínico que lembra fenilcetonúria? Porque o problema não é só da enzima, é da deficiência, nesse caso, do cofator. Então, se o BH4 não estiver lá ativando, deixando a enzima propriamente ativa, eu vou ter um quadro de hiperfenilalaninemiia também. Esse quadro clínico de hiperfenilalaninemiia é mais grave do que a fenilcetonúria clássica. Porque, nesse caso, na falta do cofator, além do quadro clínico típico do acúmulo de fenilalanina que vai levar ao excesso do ácido fenilpirúvio, também vai ter deficiência da formação de alguns neurotransmissores. E a deficiência desses neurotransmissores vai dar um quadro neurodegenerativo nessa criança. Então, é uma forma mais grave ainda de fenilcetonúria. A sorte é que ela é bem mais rara do que a fenilcetonúria clássica. E o problema que a gente tem, dosar esse cofator, não é em todo canto que dosa. No SUS, mesmo com os programas de triagem neonatal, até então só quem dosa o cofator para fazer esse diferencial é o NUPAD em Belo Horizonte. Então a gente tem que mandar essa amostra para lá para a gente fechar um diagnóstico diferencial de fenilalanina. Tem, você dá o cofator. Isso. O VAM, por exemplo. Aí uma questãozinha para a gente pensar. A hiperplasia adrenal congênita apresenta incidência global da forma clássica em 1 para 15 mil nascidos vivos, conforme determinado por programas de triagem. A incidência da hiperplasia adrenal congênita é relatada em 2 estados brasileiros, que rotinariamente inclui os programas públicos, é de 1 para 11 mil em Santa Catarina e 1 para 10 mil em Goiás. Só para enrolar, né? No céu tem nada a ver. Sobre a hiperplasia adrenal congênita, é correto afirmar que, bom, o que a hiperplasia adrenal congênita eu trouxe para cá? Porque tem poucas outras de erinato, e ela é um erinato do metabolismo também, que a gente acaba vendo ela como um DDS, um distúrbio de diferenciação do sexo. Mas se a gente pensar, ela é um erinato do metabolismo. O quadro clínico surge da deficiência de uma determinada enzima, né? Então, baseado nisso, qual item vocês iam marcar em relação à hiperplasia adrenal congênita? Item A é um grupo de disfunções alossômicas dominantes congênitas. A alossômica nem existe, né? Então, seria um grupo de disfunção com padrão dominante? Não, a gente sabe que é um padrão recessivo. Isso já vai ajudar no que a gente vai falar a seguir. A grande maioria das doenças metabólicas hereditárias segue um padrão recessivo, porque tem a ver com deficiência de uma determinada enzima, atividade enzimática. B, é caracterizada pela superprodução de uma das enzimas envolvidas na síntese do cortisol. Ora, se a hiperplasia adrenal congênita, o que falta é justamente o cortisol. Então, se falta o cortisol, não é a superprodução da enzima, é a deficiência de uma errada. A forma clássica da doença no sexo feminino, nas mulheres, pode ser diagnosticada por meio da detecção de genitália ambígua ao nascimento. Pode. É a forma mais comum de DDS 46XX. Era um feto que foi virilizado porque a deficiência justamente de determinadas enzimas do metabolismo do cortisol levam ao acúmulo secundário de andrógeno. E os andrógenos vão fazer a virilização da genitália externa daquele feto feminino. O problema é no feto masculino, porque às vezes a gente pensa que eles não podem ser acometidos e podem, e não vai ter virilização genital porque ela foi virilizada normalmente. Então aí o problema é dessa criança ter, principalmente sua forma clássica, ela ter a descompensação metabólica que não foi diagnosticada precoce. Por isso é que está no teste do pezinho.
A enzima 21-hidroxilase é um dos erros inatos do metabolismo mais comuns no metabolismo e apresenta incidência dissociada de etnia e área geográfica. Não, a gente sabe que esses erros inatos é mais comum na população caucasiana, então tem uma incidência aumentada em determinadas populações, principalmente naquelas que têm também uma incidência aumentada de casamento consanguíneo. E essa outra? Recém-nascido a termo, 7 dias de vida, bom estado geral, em aleitamento materno exclusivo, é encaminhado para a unidade de saúde a fim de iniciar acompanhamento. A mãe informa que o cariótipo fetal indicava 46XX, sexo cariotipo feminino. O exame da genitália externa revela aumento do clitóris, grandes lábios rugosos e parcialmente fundidos e seio urogenital comum, ao invés do orifício uretral e vaginal individualizados. Considerando a hipótese de hiperplasia adrenal congênita, a alternativa que mostra a deficiência enzimática mais provável para o quadro clínico é de qual enzima? Da 21-hidroxilase. Então, o item C é a principal enzima que está associada com hiperplasia adrenal congênita. Lembrar que nessa descrição aqui da genitália, a gente tem que evitar na nossa escrita de prontuário, porque se eu descrever dessa forma, eu estou querendo dizer que o paciente é do sexo feminino, obrigatoriamente. E vamos dizer que seja muito difícil pensar, não no caso de hiperplasia, que isso é mais incomum, mas se fosse outro caso de DDS, onde a gente, em conjunto, decidisse por sexo masculino, isso conversado com os pais ou descrito no prontuário ia levar a uma complicação. Então, melhor a gente deixar termos bem ambíguos, como, por exemplo, dizer não grandes lábios, mas eminências lábios escrotais, que é um termo mais genérico para bolsa ou para grande lábio, e por aí vai, né? Bom, voltando para Renato propriamente dito, em relação à incidência. A gente sabe que, como ele é um grupo heterogêneo, é sempre muito difícil a gente pensar numa incidência global dos erros inatos do metabolismo. Mas alguns estudos, principalmente no Canadá, mostraram uma incidência global para qualquer erro inato em torno de 1 para 2.500 a 5.000 nascimentos. Então, ela realmente é uma coisa não tão frequente, né? Mas já tem estudos mostrando que essa incidência pode ser em torno de 1 para cada 1.000 nascimentos. Depende de quê? Justamente porque são muito subdiagnosticados. Às vezes o diagnóstico do erro inato vai ser só na idade adulta. Então, do ponto de vista epidemiológico, isso se perdeu durante essa evolução histórica. E se a gente for olhar cada uma delas isoladamente, a gente tem frequências completamente diferentes. Fenilcetonúria 1 para 12.000, acidúrias orgânicas aí em conjunto 1 para 15.000, galactosemia 1 para 45.000 nascimentos, leucinose 1 para 290.000. Pegar um exemplo de MPS 6, que é a síndrome de Mork, é 1 para 1 milhão de nascimentos. Então, são bem variados do ponto de vista, quando se trata de cada uma delas de forma isolada. Mas quando a gente trata elas em conjunto, elas são bem mais frequentes. E aí, trazendo o mesmo exemplo de MPS 6. MPS 6 é uma mucopolissacaridose extremamente rara no mundo, mas não se sabe cargas d'água, ela é bem frequente no Brasil. Ela é uma das mais diagnosticadas no país, enquanto que no mundo ela é raríssima, porque existem provavelmente efeito do fundador que levou a esse aumento de incidência no nosso país. Hoje em dia, se vocês forem numa literatura mais antiga, eles vão dizer que tem em torno de 500 erros inatos no metabolismo. Hoje a gente considera mais de 1.000 doenças metabólicas hereditárias. Por que aumentou tanto? Porque se teve um incremento diagnóstico e cada vez se está tendo mais, principalmente por conta da parte molecular. Tanto, só para trazer um exemplo para vocês, que num período de apenas 5 anos daquele Scriver, você teve um aumento de pelo menos mais 300 novos erros inatos no metabolismo. E uma outra coisa que tem mudado é que algumas doenças que a gente vê do ponto de vista dismorfológico, ela acaba sendo erro inato no metabolismo. O próprio exemplo que a gente acabou de falar, hiperplasia adrenal congênita. Um outro exemplo é se a gente pegar a síndrome de Smith-Lemmon-Jones. É uma síndrome que você vai dar diagnóstico, muitas vezes, do ponto de vista dismórfico. É uma criança, geralmente um menino, que vai levar alteração de genitália, com hipoplasia de genitália, com alteração do filtro nasolabial, com sindactilia cutânea,
E aí você diz, é um Smith-Lemmle-Otis. Mas quando você vai na investigação, você vai ver que é um defeito do metabolismo do colesterol. Então, é um erro inato do metabolismo. Tá? Do ponto de vista de características gerais, os erros inatos do metabolismo têm idade de início de sintomas extremamente variáveis. Você já vai ter bebê manifestando sinais e sintomas desde o nascimento, enquanto que outros só vão ter diagnóstico na vida adulta. E aí eu não estou falando de doenças diferentes, às vezes é a mesma doença. Por que isso acontece? Porque a maioria desses erros inatos é por deficiência da atividade de uma enzima. Então, para o bebê já ter precocemente a manifestação de sinal e sintoma, é porque ele não deve ter quase nada de atividade enzimática. Enquanto que uma criança mais velha vai manifestar os sintomas mais tardiamente, porque ele tem uma atividade residual maior da enzima, e por isso que a manifestação acaba sendo tardia. Mas aí por isso que é importante vocês conhecerem, porque 80% dos erros inatos já tem manifestação no primeiro ano de vida. Tá? Então, a mesma doença pode se apresentar tanto em neonato como criança e adulto, que é a atividade residual. A maioria dos erros inatos está associados a variantes patogênicas, que é o nome correto hoje para mutação, com perda de função. O que é isso? A maioria deles está associados com atividade enzimática reduzida da enzima. Ou ter zero, ou ter algum só cheirinho de uma determinada enzima. Para eu ter zero de atividade enzimática, ou menos de 10% de atividade enzimática, significa que aquela proteína perdeu a função. E para ela perder a função, ela geralmente ocorre seguindo o padrão recessivo, não é o dominante. Porque o dominante leva a ganho de função na maioria das vezes. Então, se a gente olhar esse heredograma, a gente vai observar que esse casal, eles acabaram tendo 2 filhos com uma determinada condição recessiva. Vejam que eu não coloquei o traço de consanguinidade, eles não devem ser consanguíneos. Aqui em cima não tem ligação entre os pais deles, né? Então, esse casamento não é consanguíneo. Então, a gente pode ter erro inato. Quer dizer, um padrão de herança recessivo, mesmo com um casal não consanguíneo? Pode. A consanguinidade só aumenta o risco, mas eu posso ter doenças onde a frequência de um determinado alelo é tão alta na população que eu posso ter um casal não consanguíneo e tendo recidiva daquela patologia. Lembrar que um casal que tem o primeiro filho, a gente tem que investigar se realmente não foi uma mutação nova, ou se eles são realmente portadores, porque para cada gravidez esse risco é alto de 25%. Né? Então, aqui dando um exemplo, aqui pode ser uma fibrose cística, onde a frequência de portador na população é bem alta, é 1 para 40, não é considerada altíssima. Pode ser, por exemplo, já pensando numa doença metabólica mais rara, como o MPS 7, aí não, eu espero que esses pais sejam consanguíneos. Então, sempre na anamnese é importante a gente avaliar essa consanguinidade e lembrar daquela consanguinidade presumida. Às vezes os pais são da mesma cidade, dizem que não são consanguíneos, mas são oriundos de um mesmo pequeno distrito, de uma cidade que foi construída a partir de uma família única, então isso é consanguinidade presumida. E muitas enzimas mantêm sua atividade biológica até mesmo com 10% da atividade enzimática. Quer dizer, para algumas doenças se manifestarem, alguns erros inatos, eu praticamente vou ter que anular a atividade da enzima. Tem outros não, você vai ter pacientes com atividade intermediária. Aí eles tendem a ter um fenótipo mais tardio de uma determinada doença. Do ponto de vista da relevância clínica, por que é importante conhecer Renato do metabolismo? Primeiro, para reduzir a morbimortalidade, porque é alta a morbimortalidade nessas doenças. Às vezes elas são tão graves que levam a óbito precoce, outras vezes elas levam a morbidade, como por exemplo deficiência intelectual. Então, muitos deles, se tratados, você consegue evitar isso. Então, quanto mais cedo diagnosticar, por exemplo, uma fenilcetonúria, eu vou evitar que essa pessoa desenvolva deficiência intelectual. Finalizar o DCA diagnóstica, vocês vão ver que tem vários pacientes que estão há zilhões de anos tentando saber o que é que seu filho tem, e muitas vezes não tem um diagnóstico preciso e é um erro inato. Isso traz sofrimento, frustração, gastos desnecessários. Isso propicia um incremento nas terapias modificadoras de doença. Cada vez mais a gente está sendo disponibilizado tratamento específico para doenças genéticas e principalmente no grupo dos erros inatos do metabolismo, até aqueles tratamentos clássicos,
Hoje a gente está considerando que tem uma resposta boa para algumas coisas e não tão boa para outras, como, por exemplo, terapia de reposição enzimática. É boa para todas as mucopoli? Não. A gente sabe que algumas funcionam bem para algumas mucopoli, para outras vão ter uma repercussão mais ou menos, então está tendo um investimento em novos tratamentos específicos. E aí prover aconselhamento genético reprodutivo. Aqui é a foto de um bebê que não tem dismorfia nenhuma, mas é um bebê gravemente enfermo, que aí dentro da investigação, por ele ter esse quadro clínico de doença grave, foi solicitado amônia, e uma amônia acima de 200 nanomol por ml, ele tem uma hiperamoniemia. Claro, ele tem que ser a termo, porque o pré-termo ele pode ter uma amônia ainda nesses níveis, e aí eu vou ter que investigar essa hiperamoniemia. E aí, só para dar um exemplo desse fluxograma, de que ele depende muito de laboratório, por isso que essa é a nossa dificuldade. Não dá para diagnosticar irinato, principalmente do ponto de vista bioquímico, se não tiver laboratório na instituição. Porque esses exames todos que vocês estão vendo aqui, teoricamente, eles têm que sair em 6 horas. E a gente não tem nem eles para oferecer. Então, trabalhar com irinato sem laboratório é praticamente impossível. Mas a gente tem que, pelo menos, levantar as suspeitas e tentar dar diagnóstico de outras formas. E quais são as fake news que existem, inclusive, nos erros inatos no metabolismo? Né? O que a gente sabe que não é verdade. É muito raro e o diagnóstico sempre vai ser diferencial, principalmente quando a gente está dentro de unidades, a gente aumenta a chance de estar diante de um inato metabolismo, por exemplo, é a MEAC, porque a gente recebe justamente bebês que já têm um diagnóstico, muitas vezes, ser gravemente enfermo intraútero, então realmente pode ser um inato. Eu vou descartar primeiro o que é mais comum, isso dá para a gente entender, porque é o que a gente tem disponível, o que a gente está brigando é para ter uma disponibilidade maior de oferecer esses outros testes para dar um diagnóstico mais precoce. Se Deus quiser, a gente ainda consegue, esse ano, fazer a amônia aqui mesmo, pelo menos a triagem, para ver se essa amônia está aumentada ou não, mas podemos solicitar amônia. A investigação é muito difícil, quando não se tem laboratório, mas se tem melhorado também outras formas de diagnóstico, e muitas doenças produzem anormalidades intermitentes, perdendo a época correta para os exames. Isso é uma verdade, na verdade. Na verdade, isso é uma verdade. O que significa isso? Se eu tenho um paciente que eu consegui que ele saísse daquela crise metabólica, e nesse momento é que eu vou coletar os exames, do ponto de vista bioquímico, eu não vou conseguir dar diagnóstico, porque eu vou querer ver o substrato que acumulou, o produto que está em falta. Então, se eu normalizei, eu melhorei isso, eu não vou ter um padrão de saber se bioquimicamente ali tem um erro inato. Então, o ideal é que esses exames sejam coletados justamente quando ele está gravemente enfermo. E aqui é um exemplo de uma criança que a gente vê que ela tem um obstótono, ela tem com certeza uma hipertonia acentuada de membros, é uma criança que tem episódios de flutuação e que tem, por exemplo, no exame de imagem, a gente tem esse aspecto um pouquinho de leucodistrofia também, alteração também no núcleo de base. Essa criança tem uma leucodistrofia metacromática, que dentro desses aspectos a gente tem o CRAB, que é a forma mais grave dessa doença, que aí o que ajuda muito no diagnóstico clínico, principalmente nas formas precoces, é se for uma doença rapidamente progressiva, uma criança extremamente irritada, um choro inconsolável, e aí chama bastante atenção hipertonia com espasticidade e obstótono. Tá? Quais são as principais pistas diagnósticas para a gente pensar que é um erro inato do metabolismo? A primeira delas é se eu tiver uma criança gravemente enferma e eu não sei explicar por quê. Ação clínica após período de normalidade. Aquela criança que você pega bem uma semana, na outra ela já afunda. Você melhora ela e depois ela afunda novamente. Então tem esse período de flutuação clínica. Se tiver consanguinidade, porque lembra que a maioria delas tem padrão autossômico recessivo, histórico de óbito neonatal de causa inexplicada, isso vale muito a pena quando lá na anamnese a gente viu que aquele casal às vezes teve 2, 3 filhos e 2 tiveram morte ainda no período neonatal, um pouquinho depois não chegou uma causa. Aqui, principalmente quando a gente pensa nesse tipo de óbito neonatal precoce,
A gente está pensando em grupo 2 de urinato no metabolismo, que a gente vai falar já já. Acidose metabólica, hipoglicemia, vômitos persistentes que podem confundir com a estenose do piloro, por exemplo, presença de odor peculiar, síndrome HELP. Aí a gente tem que fazer um parêntese. Se a mãe de um bebê que tem, por exemplo, um distúrbio de beta-oxidação de ácido graxo, essa mãe ela deve ser portadora, na maioria dos casos, né? O pai portador, mãe portadora. Essa gestante portadora, ela não tem um alelo alterado? Esse alelo alterado vai dizer que ela é portadora, teoricamente ela não manifesta sintoma clínico. Só que a gravidez é um estado de alto metabolismo. Esse fígado vai precisar funcionar muito bem. Então, nas mulheres que tiverem síndrome HELP, eu tenho que ficar de olho se esse bebê não tem um distúrbio de beta-oxidação, principalmente considerando que o pai possa ser portador também. Qual foi o indicativo clínico? A mãe ter evoluído com HELP, porque ela ser portadora, o fígado dela precisou de uma alta taxa de metabolismo e não tem, por ter um alelo alterado, e aí eu tenho que checar se esse filho não tem um distúrbio de beta-oxidação. O que é que reforça? Gestante HELP que teve óbito inexplicado numa outra gestação, aumenta muito a chance de distúrbio de beta-oxidação. Um caso como esse, o que é que eu faço? Caso em que eu não tenho muita disponibilidade de fazer bioquímica na MEA. A gente pede um painel de beta-oxidação. Tem laboratório que custeia isso para a gente. A gente consegue, então, tirar essa dúvida, se não é um defeito de beta-oxidação. E aí, talvez o mais importante de hoje é falar dessa classificação clínica dos exinatos. É uma classificação de Saldo-Bré, antiga, de 2008, tem uma classificação nova mais complexa. Essa classificação de 2008 ela ainda ajuda a gente mais na clínica, que divide o grupo 1 em pequenas moléculas, o grupo 2 em metabolismo energético e o grupo 3 de moléculas complexas. Aqui vale a pena tirar uma foto de cada uma dessas 3 tabelas, que elas ajudam a gente a dizer, olha, isso pode ser um urinato e deve ser do grupo 1. E aí, se for do grupo 1, como é que geralmente eu vou manejar? O que é que eu vou pedir de investigação? Então, o grupo 1 é chamado de grupo das pequenas moléculas ou do metabolismo intermediário. Qual é o quadro clínico, geralmente, dessas crianças e dessas pessoas? Intoxicação aguda recorrente. Então, aquela criança tem episódios que ela está bom, ela flutua, né? Ela está bem, depois piora, está bem e piora. Por quê? Porque ela foi intoxicada por alguma coisa, que nesse caso, muitas vezes, é a dieta. Pode ser tanto a intoxicação aguda, como pode ser intoxicação crônica. O que é que leva uma a outra? É porque eu posso ter uma encefalopatia aguda, ou eu posso ter uma encefalopatia crônica do ponto de vista de sintomas. Então, é intermitente, tem intervalo livre de doenças, leva a disfunção orgânica múltipla ou sistêmica. Então, é aquela criança que tem, por exemplo, insuficiência hepática aguda, aí desenvolve uma insuficiência cardíaca, aí leva uma insuficiência renal. Então, ela começa a falhar os sinais e sintomas por acúmulo de uma determinada substância tóxica. É nesse grupo que mais comumente se tem odor anormal. Geralmente a enfermagem ajuda a gente. O xixi tem um cheiro estranho, o bebê tem um cheiro estranho. É comum ter hipoglicemia e nesse grupo também tem morte súbita, apesar de quem está mais morte súbita é o grupo 2. As condições associadas é o acúmulo de metabólicos tóxicos, é eles que levam ao quadro clínico, e esses metabólicos tóxicos estão aonde? Na dieta. E aí levam um estado de aumentado de metabolismo. Os estados de catabolismo aumentado levam à piora clínica também das doenças. Então, o paciente tem febre, infecção, vai submeter a uma cirurgia, leva, por exemplo, a um estado metabólico aumentado, leva à manifestação clínica. Então, vamos dizer assim, numa prova, pergunta, voltando lá na insuficiência adrenal. Vocês acham que insuficiência adrenal deve ser grupo 1 por essas características? Provavelmente. Por que grupo deve ser? Uma das características é essa, da criança ter um período onde ele precisa ter um acesso, um catabolismo aumentado, é onde você tem descompensação clínica na hiperplasia adrenal congênita. A criança tem um acidente, a criança vai para uma cirurgia, é quando ela mais precisa do cortisol, e aí ela não tem. Então, aí você vai ter manifestação clínica, né? O acúmulo tóxico do metabólito, ele não é tóxico em si para a criança sobreviver,
mas vai ser tóxico lá para a genitália dela, que vai ser, por exemplo, masculinizada, tá? Os principais sintomas podem ser encefalopatia tóxica aguda, com alterações de reatividade e consciência, é um bebê muito letárgico, sonolento ou comatoso, crises convulsivas, geralmente de difícil controle, podem surgir complicações tromboembólicas, alteração do tônus, que pode ser tanto uma hipotonia, mas pode ser uma hipertonia, pode ser uma hipotonia central com hipertonia de membros, então aí não tem, como disse para vocês, é bem heterogêneo. Altera muito o padrão respiratório sem um motivo aparente, podem ter sinais extrapiramidais, tipo distonia e coreatetose, inclusive pode ter ataxia também em crianças maiores, e mais cronicamente atraso do desenvolvimento, levando à deficiência intelectual e também baixo ganho ponderostatural. Quais são os exames? Para eu pensar em grupo 1 e grupo 2, eu preciso fazer esses exames e eu ter o resultado deles em pelo menos 24, 48 horas. Também não é nossa realidade. Mas quais são os exames que eu solicito? Eu preciso da dosagem de aminoácidos, um aminoácidograma quantitativo. Não adianta pedir um perfil de aminoácidos, porque ali uma triagem metabólica para aminoácidos é inútil, é melhor pedir um aminoácidograma quantitativo, um perfil de acilcarnitinas e dosagem de ácidos orgânicos na urina. Além do que? Dos exames bioquímicos gerais, que normalmente a gente já pede, incluindo 2, lactato e amônia. Então, para todo bebê que tenha essas características, mesmo eu não tendo esses 3, por enquanto a gente não normaliza Porto Alegre, eu vou pelo menos incluir na minha investigação amônia e lactato também, além de gás. E aí, dentre os exemplos de grupo 1, a gente tem as aminoacidopatias, a gente tem os defeitos ciclo da ureia, a gente tem as intolerâncias aos açúcares, que é a frutosemia e galactosemia, ao defeito metabolismo de ácidos orgânicos, que são as próprias aciduras orgânicas, os defeitos no metabolismo de purina e pirimidina, as porfirias e as intoxicações por metais, como MENX e as hemocromatoses, por exemplo, o Wilson também, tá? Então, a maioria dos grupos inatos que a gente conhece são justamente do grupo 1, que são aqueles chamados de pequenas moléculas. O grupo 2, ele já é o chamado metabolismo energético. Então, o problema aqui é na falta de energia propriamente dita do bebê. E aí essa falta de energia pode ser tanto da falta de energia mitocondrial, que é a principal usina de energia, como pode ser da falta de energia do citoplasma, pela glicólise. Quadro clínico é a deficiência na produção ou na utilização dessa energia. Nesse grupo, podem estar associados malformações e os dismorfismos, que não é comum no grupo 1. Então, você não vai pegar uma criança com fenilcetonúria e vai dizer assim, olha, é uma criança dismórfica, sindrômica. Pode ser que ele tenha fenilcetonúria e uma outra síndrome. Ele pode ter 2. Mas você não espera que a fenilcetonúria vá levar a dismorfismos. Nesse caso, não. Esses passos metabólicos também levam também à alteração da morfogênese. Então, você pode ter criança com dismorfismos no grupo 2. Mas não é o mais comum. Vocês vão ver que o grupo 3, aí sim é que vai ter dismorfismo propriamente dito. Do tromboembólico. Sim. Mas ele tem os isso. Menos provável. Provavelmente deve ser a cromossomopatia mesmo que leva. Que ainda estou devendo checar isso. Do tromboembolismo. Né? Não deve ser um erro. Nesses grupos também podem ter hipotonia generalizada com rápida deterioração neurológica. A letargia e coma já são raros nesse grupo, porque a intoxicação aguda é comum no grupo 1. Então, quais são os principais sintomas nessas crianças e adultos? Hipoglicemia, isso é o mais importante desse grupo, eles fazem hipoglicemias graves. Não é que no grupo 1 não faça, mas a hipoglicemia clássica é aqui. Eles fazem muito aumento de lactato, por isso que a gente pede para diferenciar no grupo 1 a dosagem de lactato. Levam a hepatomegalia, podem levar a hipotonia generalizada, miopatia, cardiomiopatia. Então, a gente já vê aqui que compromete muito o músculo, além do fígado. Então, tanto o músculo estriado como o músculo cardíaco estão muito comprometidos em grupo 2. Aí a gente vai lembrar, por exemplo, de um que está dentro desse grupo, POMP.
POMP é uma doença que dá uma criança extremamente hipotônica, extremamente largado, que pode fazer hipoglicemia, e quando eu radiografo, ele tem um coraçãozão enorme de uma cardiomegalia importante. Às vezes eu olho para o bebê, ele tem uma macroglossia, a língua é grande. É porque ali é uma glicogenose, que é o POMP, e essa glicogenose leva a esse aumento da musculatura e leva a macroglossia, tá? E aí as glicogenoses é uma alteração do metabolismo energético, ele não está conseguindo quebrar o glicogênio. Então é um exemplo de grupo 2. Morte súbita, baixo ganho ponderostatural. Grupo 2 é aquele que você vai ter casos de morte súbita neonatal ou na primeira infância sem explicação. É a criança que dorme bem e não acorda. E aí você vai pensar assim, foi a criança teve uma hipóxia à noite. Na verdade, foi uma hipoglicemia grave, e essa hipoglicemia grave é que levou ao óbito dela. Tá? Os exames para grupo 2. Primeiro, eu vou solicitar os exames do grupo 1, que eles podem ter muita sobreposição. E, especificamente, eles vão precisar muitas vezes de biópsia, através de biópsia muscular, de cultura de células. Então, esse é um diagnóstico mais antigo. Hoje, a gente já vai direto para o molecular, nesses casos. E os exemplos que a gente tem são as acidemias láticas, que pode ser pelo ciclo de Krebs ou da piruvato desidrogenase, os defeitos da cadeia respiratória. O mais importante desse grupo, defeito de beta-oxidação. Tá? Então, os defeitos de beta-oxidação são eles que dão morte súbita, são eles que fazem hipoglicemia importante. E, além disso, que são os principais diferenciais, a gente vai ter as glicogenoses. E aí, para terminar, o grupo 3. O grupo 3 é o chamado distúrbio de molécula complexa. Então, se é molécula complexa, não são as pequenas moléculas. Característica principal desse grupo, eles dão muitas dismorfias. Então, esses são os que a gente consegue dar o diagnóstico mais fácil, porque os dismorfismos ajudam a gente. Eles estão associados à síntese ou à degradação de moléculas complexas que existem na nossa célula. Então, por exemplo, existe glicosaminoglicano, que é um açúcar complexo, que está na membrana extracelular. Esse glicosaminoglicano ele é metabolizado dentro da célula, precisa ser quebrado. Então, se eu tenho enzimas, a deficiência de enzimas que quebram esses galhos, eu vou ter mucopolissacaridose. Se eu vou ter deficiência de enzima que quebra o oligosacarídeo, eu vou ter uma oligosacaridose. Então, tudo isso pertence ao grupo 3. Os sintomas, eles não são muitas vezes agudos, eles são sintomas permanentes, progressivos e multissistêmicos. É um quadro mais arrastado, é um quadro mais crônico. Os sintomas geralmente são multissistêmicos, mas mais do ponto de vista crônico, dá muito dismorfismo e dá muita neurodegeneração. A criança nasceu bem, começou a desenvolver normal, e ela começou a perder marcos de desenvolvimento, começou a não adquirir novos marcos do desenvolvimento. Isso já sugere muito mais grupo 3. Como é que eu dou diagnóstico bioquímico específico? Por dosagem enzimática específica. Então, se eu estou pensando que é uma mucopoli, uma oligosacaridose, eu tenho que fazer a dosagem enzimática para todas as enzimas das mucopolissacaridoses, das oligosacaridoses. Só que eu posso fazer um exame de triagem antes. Vou ver se está acumulando aquele determinada molécula complexa. Então, os principais exemplos são todas as doenças de depósito lisossômico. Dentro do lisossomo da gente existem pelo menos 70 enzimas diferentes. Então, pelo menos 70 doenças de depósito lisossômico nós temos. Doença de depósito peroxissômico, que é uma outra organela, principal é o Zellweger. Doença do tráfego e processamento intracelular, aqui é um grupo que todo dia é descoberto como uma doença nova, que são os CDGs, levam a muitos dismorfismos. E as desordens do metabolismo do colesterol. Para a gente não dar uma característica clínica importante em cada uma delas, vamos lá, Zellweger, as doenças de depósito peroxissômico, característica clínica que a gente pensa nelas. Esses bebês nascem com fontanela muito ampla, tanto anterior como posterior. Essas crianças aí sim vão ter alguns outros dismorfismos, tipo boca grande, face um pouco infiltrada. Eu devo pensar numa doença de depósito peroxissômico. Os CDGs, classicamente, que é que me ajudam nas dismorfias, são aquelas que fazem mamilo invertido. Quando eu olho para o bebê, que os dois mamilos são invertidos, aí a gente vai olhar as nádegas agora.
Porque nos CDGs, principalmente o CDG do tipo 1, ele leva como se fosse uma lipodistrofia. As nádegas dos bebês são bem pouco desenvolvidas. Aí você diz, nossa, esse menino está desnutrido. E aí você olha que tem mamilo invertido, esse menino tem uma encefalopatia, pensa que pode ser um CDG diante de você. E aí, metabolismo do colesterol, aí a gente deu o exemplo do Smith-Lemli-Oaks, que altera a genitália, da alteração do filtro nasolabial, das sindactilias cutâneas. Para terminar, acho que tem só duas questões, rapidinho. Então, é possível diagnosticar muitas doenças em bebês e até mesmo na fase fetal. Caso o feto seja portador de uma doença grave genética, o casal pode se preparar para criar um filho com uma determinada anomalia, uma vez que não é permitido no Brasil o aborto por causa de anomalias no feto. Também precisava nada disso. São considerados erros inatos no metabolismo, né? Então, qual desses itens tem erros inatos no metabolismo? Então, concorda item A? Fenilcetonúria e galactosemia. Agora vamos piorar um pouquinho. Que grupo de erros inatos pertence ao item A? Grupo 1, pequenas moléculas. Fenilcetonúria é um aminoácidopatia. Galactosemia é um distúrbio metabolista de açúcar. Tá? Cuidado que às vezes a gente confunde achando que galactosemia é um aminoácidopatia. Não, não é. É defeito do metabolismo da galactose. Então é açúcar. Fenilcetonúria no B é, mas hemofilia não é. Então tá B, o B está errado. C, diabetes está errado. Anemia falciforme não é. Cri do chá não é. Então realmente é A. E a última. Essa foi a mais difícil que eu achei de prova de neonatologista. Digna. E aí? Ele quer a falso. É. Hum? Concordam que é a A? B de bola? Então, encefalopatia hipoxisquêmica, hemorragia intracraniana e processos infecciosos cerebrais respondem mais de 80% dos casos. São os mais frequentes. As malformações cerebrais determinam defeitos de indução, segmentação, proliferação, migração, mielinização e sinaptogênese componentes neuronais. Se eu tiver falha em qualquer uma dessas etapas, eu posso ter crise convulsiva. As convulsões decorrentes de malformações cerebrais podem ocorrer em qualquer época do período neonatal. Podem, que aí é o surgimento da crise, né? Então, é por isso que a gente sempre pede exame de imagem quando eu tenho crises convulsivas e aí, de preferência, fazer uma ressonância e não uma tomografia. D. Os erros nas metabolismos mais frequentes envolvidos na etiologia de crise convulsiva é quem dá muito crise convulsiva, grupo 1, mas também grupo 3, também grupo 2, mas tentando dar nessa ordem. Então, deficiência de piridoxina, de tiamina, ácido folínico, aminoacidopatia, hiperamonemia e síndrome de De Vivo são exemplos de causas de encefalopatia epilética. Com certeza. De Vivo é aquela do metabolismo da glicose. Não passa a glicose para o sistema nervoso central e aí a pessoa vai ter crise convulsiva de difícil controle. Então, só resta B, o distúrbio metabólico mais frequente envolvido nas causas de convulsão em período neonatal é a hipocalcemia, muito frequente. Outros distúrbios menos comuns, como hipoglicemia, também podem levar às convulsões. Com certeza, a hipoglicemia é até mais comum do que a hipocalcemia, levando à crise convulsiva. Né? Esse era o último. Aí, o que é que a gente pode programar para o futuro? Né? Aí, sim, trazer a abordagem de pelo menos uma doença-chave de cada um desses grupos, para ajudar na fixação delas, de como investigação diagnóstica e como são, dependendo se tiver tratamento ou não, como trata.
O que é que eu acho que vale de mensagem para a gente? A partir de agora, eu acho que todo, na suspeita, por exemplo, de grupo 1, grupo 2, incluir a dosagem de amônia, porque muitas vezes a gente não pede pela dificuldade, mas agora tem meios mais fáceis onde a gente está conseguindo, e se Deus quiser, já já a gente vai estar fazendo a dosagem em loco, e também já está o processo correndo no HC para o transporte, porque o problema de Porto Alegre é a falta de transporte para mandar a amostra para lá. Mas isso também está sendo normalizado para a gente voltar a mandar essas amostras de urinato para Porto Alegre. Aí o que é que a gente vai talvez pensar em fazer um protocolo, alguma coisa do tipo? É quais são os exames e como é que eu coleto esses exames. Porque qual é a dificuldade? Muitas vezes, a criança estava tão grave, eu não coletei nada. Aí a gente perdeu também o time, né? Então a gente tem que orientar, não, é nessa época mesmo que tem que coletar e os exames são pagos. Tá? Mas aí a gente vai fazendo isso com o passar do tempo. Gente, obrigado. Desculpa aí a correria. Deve passar muito fácil.